Abra sua Bíblia comigo, livro de Ruth, capítulo de número 1, Ruth, capítulo de número 1. Nós vamos ler por enquanto o versículo de número 16, Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 16. Quem encontrou, diga amém. Ruth está aí bem no começo da Bíblia ainda. A ordem: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, né? Então está no início da Bíblia. Entre Juízes, né? Está entre Juízes e Samuel, amém? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, é o 8º livro dos 66, amém? Ruth, capítulo 1, versículo de número 15, e Noemi disse: eis que a tua cunhada voltou para a sua gente e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Mas Ruth disse: não insta para que te deixes, ou para que eu volte e deixe de te seguir. Para onde tu fores, eu também irei. Onde pousares, eu também pousarei. O teu povo também será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. No lugar que morreres, eu ali morrerei e serei enterrada. O Senhor faça a mim outro tanto, se somente a morte não me separar de ti. Quando Noemi viu que ela estava decidida firmemente a ir com ela, então cessou de discutir com ela. Deus, esta é a tua palavra. Nós estamos diante dela nessa noite para aprendermos mais do Senhor, para que através desta palavra o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós clamamos ao Senhor para que o teu Espírito Santo fique à vontade entre nós neste lugar, que esta palavra alcance o nosso coração, como uma semente alcança uma boa terra, e que nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo nessa noite, por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Santifica o seu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, meu irmão. Glória a Deus. Mês de maio, a maioria das nossas igrejas batistas nacionais, aqueles, é claro, que têm um compromisso congregacional, né, com a convenção, separam o mês de maio para a gente poder falar a respeito de família, amém? Isso por alguns motivos, né? Pelo segundo domingo de maio ser dia das mães, e pelo dia 15 de maio ser o dia internacional da família. Isso não é uma data comemorativa da igreja, não. 15 de maio, secularmente, é a data que se comemora o dia da família, amém? Então, por esses motivos, a convenção pede para que durante o mês de maio, ela instrui, né? Para que durante o mês de maio nós possamos falar sobre família. No dia 1º de maio, foi um domingo, eu não falei sobre família, porque Deus tinha colocado outra coisa no meu coração. Domingo passado, foi dia das mães. E aí a irmã Fernanda pregou para a gente aqui uma palavra abençoada sobre mães, né? E que faz parte da família. Então, esse domingo e o próximo, nós continuaremos a falar a respeito do assunto. Serão 3 mensagens, né? Hoje é 15, 22 e 28 de maio. 29 de maio, nós estaremos falando a respeito de família. Família é um tema bastante pertinente para que nós possamos falar nele. Irmãos, é indiscutível o quanto que a Bíblia valoriza a posição da família dentro de suas páginas. Desde o começo da criação de todas as coisas, o Senhor sempre prezou pela família entre os seus.
o homem estava só e Deus deu para ele uma esposa, constituindo ele família, casou os dois, deu para eles uma instrução de família. Quando Noé vai recomeçar com o dilúvio, o Senhor chama a família de Noé. Quando Abraão vai sair da terra, ele sai com a sua família, inclusive leva um sobrinho com ele, o Ló. Quando nós encontramos no decorrer da história de Israel, todos os grandes líderes viveram em família. Moisés, por exemplo, quando vem libertar o Israel do Egito, ele vem com a sua família, com a sua esposa Zípora, e com os seus 2 filhos, e com o seu sogro, que antes da libertação volta a morar no deserto, que antes da travessia volta a morar no deserto. Nós encontramos grandes reis em Israel, como Davi, o maior deles talvez, casado, com esposa, com filhos. O Senhor sempre levou em muita estima, em muita relevância essa questão da família. A família para a Bíblia, ela é primordial. Quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, e o Senhor vai enviar o Filho dele ao mundo, ele envia esse Filho no seio de uma família. Não é? Um casal de noivos, José, Maria, era uma família. Então a Bíblia fala muito sobre família. As bases, aliás, familiares que nós temos, que nós seguimos enquanto sociedade, a maioria delas veio sendo constituída ao longo do século por aquilo que a Bíblia ensina a respeito de família. A família, até mesmo para a sociologia, ela é de fundamental importância. Max Weber, um dos maiores sociólogos que houve, disse que a família é a célula máter da sociedade, né? É a célula mãe. Ele disse, inclusive, que quando a família vai mal, a sociedade vai mal. Quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Isso foi plano de governo de muitos presidentes durante longos anos. E hoje, nos nossos dias, por que é pertinente falarmos sobre família? Porque a família sofre um ataque do diabo feroz nesses últimos dias. O diabo quer desestruturar as bases familiares. Nós não sabemos mais, daqui a alguns anos, quais serão as configurações de família. Já existem leis que aprovam e são coniventes com casamentos de pessoas do mesmo gênero. Daqui 10, 15 anos, talvez, nós teremos crianças que não saberão distinguir, em alguns casos, quem é o papai e quem é a mamãe. Ele vai ter papai, papai, ou mamãe, mamãe. Ou mais, 2 papais, uma mamãe, ou 2 mamães e um papai. É para isso que a nossa geração caminha. É para isso que o diabo está conduzindo a nossa geração. É claro que relacionamentos homoafetivos, assim como qualquer outro ser humano, precisa ser respeitado. Mas quando nós colocamos a ótica da Bíblia, nós entendemos que para a Bíblia o conceito está errado. Eu respeito, não agrido, não falo mal, trabalho com gente que escolheu por isso, mas, biblicamente falando, não podemos ser coniventes com esse tipo de situação. E através disso o diabo, ele tem desestruturado as bases familiares. Então, nós vamos falar disso, não hoje, talvez em outro dia. Como que o inimigo tem trabalhado na tentativa de destruir a família no século em que nós estamos vivendo. Como que se não bastasse o ataque do inimigo sobre as famílias, a família ela tem outras dificuldades. E são essas dificuldades que nós vamos falar aqui nessa noite. As dificuldades que eu vou extrair com você do livro de Ruth não são perseguições do inimigo. Se eu não me engano, as 5 fases da família, segundo a ótica de Ruth que nós vamos extrair aqui, as 5 fases da família, todas elas são circunstanciais. Por quê? Como que se já não bastasse o ataque do inimigo, a família já passa por etapas que se torna muito difícil, não é? É muito difícil viver, ter,
constituir, permanecer em família. Como que se não bastasse o ataque do diabo, nós temos as dificuldades circunstanciais. Então nessa noite, olhando para o livro de Ruth, eu quero achar com você aqui nesse primeiro capítulo, 5 fases que toda família passa por ela. Toda família passa. Eu cheguei a preparar os slides para colocar aqui no Data Show enquanto eu ia falar, mas o diabo é tão sujo que eu fiz um negócio uma vez, salvei, o negócio não salvou. Eu fiz a segunda vez, salvei, o negócio não salvou. Eu gastei 1h10 para cada uma das vezes. Aí eu desisti, eu falei, não fiquei com raiva. Falei, você é capeta, você está amarrado. Mas eu vou pregar isso assim mesmo, mas não vou levar mas vou pregar. Não sei se, acho que os direitos autorais do Word do meu computador expirou e aí não salvou. Mas vamos lá, eu quero achar com você aqui 5 fases que toda família enfrenta. A primeira fase está no versículo de número 1 do capítulo 1. Nos dias em que os juízes governavam, houve fome sobre a terra, pelo que um homem... Está difícil, sai capeta. Aleluia. Nos dias em que os juízes governavam, houve fome sobre a terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. E os seus 2 filhos chamavam-se Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. Nós temos algumas fases aqui dentro desse texto. A primeira delas, toda família passa por essas fases. Você já passou por elas, ou vai passar. Tomara que, com muita sabedoria. Não estou profetizando sobre a sua vida, não. São fases que a família enfrenta. Primeira fase que a família enfrenta, a fase das decisões erradas. Qual das nossas famílias nunca tomou uma decisão errada? Eu conheço, irmãos, pessoas que escolheram um casamento errado, que não deveriam ter se casado naquele momento com aquela pessoa, e se casaram. Existem famílias que tomaram diversas decisões erradas, como a de Elimeleque, a de mudar de cidade. Decisão erradíssima. Pastor, mas havia fome sobre a terra. Ele fez o óbvio, mudar de cidade. Você já leu o livro de Ruth? Se não, eu te aconselho a ler o livro de Ruth essa semana. É pequenininho, são 4 capítulos. Você lê em um dia, os capítulos são pequenos, né? Você lê numa sentada. Eu li o livro para pregar para você aqui hoje, né? Então é fácil, não é nenhuma leitura cansativa, é uma poesia gostosa também. Você já leu o livro de Ruth? O fato deles terem mudado de cidade poupou a família de Elimeleque da fome? Não poupou. A esposa de um de seus filhos precisa comer do milho, catar o milho que caía durante a colheita no chão e os colhedores deixavam para trás. Tamanha era a pobreza, a fome, a miséria que ela com a sua sogra estava passando. Elimeleque toma a decisão errada na vida dele de sair da terra de Judá, de Belém, e ir para Moabe, uma terra estranha, uma terra de gentios, uma terra de homens que não adoravam a Deus, abandonando as terras de Israel, indo contra os seus princípios. O pastor, ele só mudou de cidade, mas ele estava contra as suas próprias leis, as leis do seu Deus. Ele larga a sua terra e vai para a terra de Moabe. Decisão errada. Quantas vezes nós decidimos errado? Decidimos, enquanto família, gastar aquele dinheiro de forma errada, fazer aquele investimento que não deveria ter sido feito, ir naquele lugar que não deveríamos ter ido, falar para o filho tomar uma seguinte decisão quando ele deveria ter tomado outra. Quanta decisão errada,
Quantos casamentos acabaram por causa de uma decisão errada? Você está deixando a toalha molhada em cima da cama, você não pode deixar a toalha molhada em cima da cama. Mulher, você é chata demais, eu vou sair de casa e vou beber todas e vou arrumar outra, e aí acabou o casamento. Quantas famílias foram destruídas porque não souberam lidar com a decisão errada? Decisões erradas acontecem. Talvez você aluga a casa que não deveria alugar, você troca o trabalho pelo trabalho que não deveria ter pego. Decisões erradas. Pastor, o que fazer? Eu entendo que eu tomei uma decisão errada. O que fazer? Agora que você decidiu errado, e como nós sempre fazemos com Deus, né? Não é assim? Você faz uma coisa errada e joga a bomba para Deus, não é assim? Geralmente, vou te dar um outro exemplo, além da decisão errada da família. Você vai lá e compra tudo que você tem direito e gasta seu dinheiro com tudo, outras coisas, com aquilo que é banal, com aquilo que não vai ser benéfico para a sua casa. Chega no final do mês, aí você não tem o dinheiro para pagar todos os boletos. Senhor, me ajuda. Deus manda provisão para mim, Senhor, não tem dinheiro, provê. Se eu fosse Deus, eu ia falar assim: mas você gastou tudo com outras coisas, agora o que Deus tem a ver com a sua má administração? Com a decisão errada é a mesma coisa. Deus não tem nada a ver com as nossas decisões erradas, mas existem decisões erradas que só Ele vai poder consertar. Então você vai ter que esperar o tempo dele. Você conhece a história de Ruth? Olha quanto sofrimento até conseguir voltar para casa e arrumar um novo casamento. Você conhece Jacó? A história de Jacó? Decisão errada. A mãe pega o menino mais novo, porque ela tinha uma promessa e ela queria que essa promessa fosse cumprida à força. Passa um menino na frente do irmão mais velho. Decisão errada. Não era para ela ter feito aquilo. Não era para Rebeca ter colocado Jacó na frente de Esaú. Não era. Sabe o que ela deveria ter feito? Esperado a hora certa que Deus daria um jeito. O que acontece? Os irmãos brigam. O menino tem que sair de casa, 14 anos fora de casa, porque o irmão queria matar, para depois voltar. Tomou uma decisão errada, tardou em 14 anos. Eu não sei quantos anos vai demorar até com que a sua decisão errada seja consertada por Deus. Mas decisões erradas acontecem. Então fica o conselho para você. Agora espere o Senhor. E na hora que Deus consertar a decisão errada que você tomou, não tome outra decisão errada, pelo amor de Deus. Crie maturidade. Eu estou pregando isso aqui para você, para que você crie maturidade. Na hora da decisão errada, você saber assim: errei, Senhor, me perdoa, agora eu tenho que aguardar. Segunda fase que toda família passa por ela, é a fase da escassez. Escassez financeira. A fome fez com que Elimeleque tomasse a decisão errada. Pouquíssimas famílias resistem à escassez. Tem um ditado mundano que não se aplica a você que é crente, né? Mas você já deve ter ouvido por aí, que quando o dinheiro sai à porta, o amor pula a janela. Ditado mundano, né? Quando o dinheiro sai à porta, o amor pula a janela. Pouquíssimas famílias resistem à escassez financeira. E eu te digo mais: o casamento que resiste à escassez financeira dura para a vida inteira. Vou citar aqui, com toda a liberdade que tem com o irmão, o testemunho do Milton e da Cidinha. Pergunta o Milton e a Cidinha a história deles. Cidinha casou com o Milton, eles foram morar, só tinha um colchão para dormir no chão. Não é isso, Milton? Foi o Milton que comprou uma geladeira sem motor? Ou foi outra pessoa? Não estou lembrado. Mas só tinha o colchão. Os irmãos permaneceram juntos na hora da escassez.
Por isso que é duradouro. Por isso que dura para sempre. Casamento, família que resiste à escassez, dura mais tempo. Mas nem toda família consegue resistir à escassez, à necessidade. E não se iluda. Dinheiro é um dos maiores problemas familiares que nós enfrentamos. Tanto quanto não se tem, quando também se tem bastante. A nossa cidade é um exemplo disso. Quantas pessoas no nosso contexto, Lagoa Pratense, você conhece, que era pobre de Macieci, casou com a mulher ficou com ele enquanto ele era pobre, aí ele vira rifeiro. É um contexto que aconteceu com 200, 300 pessoas em Lagoa da Prata. Ele vira rifeiro, coloca umas peças, fica rico. Na hora que fica rico, joga a mulher fora, o Silvio está dando até tchau ali, e troca por outra metade da idade. Isso aqui em Lagoa da Prata é cheio. Dinheiro em família é um dos maiores problemas que nós temos, tanto quando tem pouco, como quando tem muito. Mas a crise que nós estamos falando aqui de Elimeleque é uma crise de escassez. Houve fome. E quando chegar a escassez, como que você vai resistir com a sua família? Você soube ficar junto quando tinha sobrando. E agora que está faltando? Qual que é o seu comportamento? Você instituiu família só enquanto tinha muito? Quem batalha pela família permanece junto. Se não foi o padre que te falou, foi o pastor. Falou para você assim, quando você constituiu a sua família. Na riqueza ou na pobreza. Ou você não prestou atenção naquilo que foi dito a você. A família de Elimeleque passa por um momento de escassez. Eles resolvem, tomam uma decisão errada, vão embora para as terras de Moabe. E por um fio a família não acaba. Você deve saber, se não vai ficar sabendo agora, que o livro de Ruth está na Bíblia por causa de um princípio messiânico, né? A Bíblia se preocupou, o Espírito Santo se preocupou em manter nas páginas da Bíblia as inserções gentias na genealogia de Cristo, né? Porque se você lê o livro, você viu que Ruth é moabita. Ruth não é judia, ela é moabita. Ela não é judia. E ela é avó de Davi. E Davi é que vai gerar o Filho de Deus, o Messias. Então Raabe, Ruth e outras mais mencionadas na Bíblia, é onde mostra a inserção gentia. É onde eu e você estamos na história da genealogia de Israel. Então por isso que o livro de Ruth está aqui. Mas além disso, ele tem esse princípio familiar. Passaram por um momento de escassez e lutaram pela sua família. No próximo ponto a gente vai ver como. Lutaram pela família para que essa família continuasse existindo. Qual é a sua posição na hora do desemprego? Seu marido fica desempregado, qual a sua posição? Talvez a sua mulher não te ajude em casa, qual a sua posição? Como que nós lidamos com esses problemas familiares? Lembra de uma coisa, meu irmão. Quando a escassez financeira chegar, não se desespere. O nosso contexto aqui é diferente. Amém? Você serve um Deus que cuida de você em todos os aspectos. Ele não vai deixar você passar fome. Você não precisa tomar atitudes desesperadas, você não precisa mudar de cidade, você não precisa ir para terras gentias, porque o Deus que você serve vai cuidar de você e vai cuidar da sua família. Talvez Ele não vai te dar picanha, mas acho que a linguiça e a carne moída, acho que não vai faltar não. O ovo frito em cima do arroz, pelo menos, eu te garanto. Você estava casado quando estava tudo bem, continue casado agora que não está tudo bem. Talvez quando você casou, seu marido tinha condições de ir no supermercado e encher 3 carrinhos de compra. E hoje você não está conseguindo comprar nem por semana. Luta pela sua família. A sua família vale mais do que um carrinho de compra.
Terceira fase que toda família passa por ela, a fase da perda. Versículo de número 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma dessas mulheres se chamava Orfa, e a outra Ruth. E moraram ali quase 10 anos. E morreram também os 2, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Terceira fase que toda família passa por ela, a fase da perda. Nós não queremos, nós não esperamos, nós nunca estaremos preparados. Mas ao longo da vida, perderemos pessoas dentro da nossa família. E a perda é difícil, é cruel. Essa mulher tinha 3 homens em casa. No prazo de 10 anos, ela perdeu os 3 que ela tinha, o marido e os 2 filhos. Em 10 anos. Uma morte a cada 3 anos, Deus levou alguém que era esteio daquela família, que era o sustento. Naquela época, a mulher não tinha valor algum. Quem trabalhava e sustentava era só o homem. Ela tinha 3 homens que trabalhavam. Os 3 morreram em 1 década. Essa mulher se viu mergulhada em um poço sem fundo. Era o fim da família. Longe de sua casa, longe de suas terras, já idosa, sem parente algum, e sobre a sua tutela e responsabilidade, 2 noras. A perda é terrível. Você pode ter um parente num leito de hospital, com a certeza de que vai morrer. Na hora que ele morrer, ainda assim, você vai assustar, vai chorar, o seu coração vai doer. Porque nós nunca estaremos preparados para a perda, mas passaremos por ela. 2 coisas que eu preciso aprender sobre a perda, quando ela acontece na família. Primeira delas, só o Senhor traz conforto aos nossos corações. Você perdeu a mãe, a esposa, o marido, o filho. Só o Senhor, só Deus pode ser o seu socorro bem presente na hora da angústia. E mais nada. Você ainda tem? Está ao seu lado com você? Você ainda pode ligar? Você ainda pode visitar? Aproveite. E o dia que partir, só o Senhor será o seu refúgio. Segunda coisa que eu aprendo sobre perdas, olhando para Noemi. Quando acontece perdas dentro da família, há necessidade de adaptações, de um modo de vida agora sem a pessoa que nós perdemos. Você perdeu alguém, a vida segue para frente. Carregue no seu coração a saudade, o luto, a dor, o respeito, a admiração, as coisas boas que sempre ficam como lembranças em nós, mas readapte a sua vida e prossiga. A vida continua. Você está aqui e precisa continuar lutando pela família que o Senhor te confiou agora com perdas. Então essa fase que eles passaram também é a fase da perda. A quarta fase é a fase da velhice. Capítulo 1, versículo de número 6. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo e dado-lhe pão. Olha a decisão errada, né? A crise em Israel acabou primeiro do que em Moabe. Ela vai voltar para casa porque ela ficou sabendo que em Israel tinha pão. 7. Pelo que saiu do lugar onde estava com ela e as suas duas noras, indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide, voltai à casa de
cada uma de vocês à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis, descanso, cada uma em sua casa ache um marido. Quando as beijou, porém, levantaram a voz e choraram, e disse: certamente voltaremos contigo para o seu povo. E Noemi, porém, respondeu: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que vos viessem a ser maridos? Os 2 filhos morreram. Noemi chegou em idade avançada. A lei daquela época dizia o seguinte, que quando o marido morria, a mulher poderia se casar com um dos irmãos do falecido e continuar dentro da família, para ela não ser repudiada e acabar entrando no mundo da prostituição daquela época. Então, um dos filhos pegava ela por esposa. A lei de Moisés, inclusive, orientava para que fosse feito dessa forma. Só que Noemi está velha. Noemi não vai dar mais filhos. Então Noemi vai readaptar a sua vida às perdas. Olha, volta para casa que eu vou voltar para Israel, para o meu país. E vocês seguem a sua vida, arrumam maridos moabitas, que eu estou voltando para Israel. Elas, não vamos deixar você sozinha, não. Não, eu não tenho filhos mais para dar para vocês. Eu estou em idade avançada. Deixa eu te falar uma coisa que poucas vezes nós nos preocupamos com ela. A 4ª fase. A velhice chega para todos nós. E junto com a velhice nós temos vários problemas. Nós temos muitos problemas junto com a velhice. Primeiro deles, enquanto jovens, não cuidamos dos nossos velhos. Cadê os seus parentes idosos? Quantos parentes idosos você visita toda semana? Seus avós, seus pais, algum parente seu que já está numa idade mais avançada. Nós os temos por trabalhosos. Ela está demandando cuidado, está lembrando de mais nada, agora tem que ficar cuidando dele. Olha, tem que pagar, porque nós não podemos ficar lá cuidando, tendo que dar dinheiro para cuidar. Nós desprezamos a nossa velhice, as nossas velhices, sem pensar que um dia estaremos na mesma condição. Cuidado com a velhice. Se prepare para a velhice. Faça planos para quando chegar a sua velhice. A menos que Jesus volte, e eu até acho que ele volta antes da sua velhice, né? Mas a menos que Jesus volte, a sua velhice, ela vai chegar. Então não despreze os mais velhos. Você não conhece 1/3 da história desse velho que você tanto critica, desse idoso, que a palavra velho dá a intenção de desleixo, né? Você não conhece a história deste idoso, o que esse idoso já fez por você no passado. Não despreza ele. O segundo problema com a velhice é quando ela chega para nós e nós não dependemos mais das nossas próprias forças. Esteja preparado para esse momento. Esteja preparado para ser desprezado, como você despreza os velhos da sua geração. Pastor, misericórdia, esteja preparado. Para as pessoas ficarem para você assim, vamos, faz isso mais rápido, igual você faz com os mais idosos. Se prepare para isso, você vai sofrer menos. Você tem filhos para cuidar de você? Melhor. Embora tem uma música que o Marcos toca lá na rádio de vez em quando, que fala, né, mano? Um pai cria 10 filhos, né? E muitas vezes 10 filhos cuida de um pai idoso. Você tem filhos? Você vai ser desprezado a mesma coisa. Mas pelo menos alguém, nem que seja por obrigação, vai cuidar de você. Você não tem filhos não? Se prepare para a sua velhice. Se prepare para você ter consciência e poder chegar a pensar assim, peraí, eu estou precisando de um cuidador, eu tenho que ter um dinheiro para me pagar um cuidador.
Estou fazendo terror na sua cabeça, não. Mas, nem que seja para evangelizar, comece a visitar os nossos asilos, as vilas São Vicentes, porque se Jesus não voltar, nós precisaremos estar preparados para isso. Então se prepare para a velhice, porque ela chega. São fases que todos nós, enquanto família, experimentaremos, passaremos por ela, a menos que Jesus volte. Então se prepare para a sua velhice. O irmão Marcos deve ser o mais velho aqui da igreja, né? Ele só vem pelo culto de manhã, 84 anos, se eu não me engano. Esse mês é aniversário dele, deve estar fazendo 85 anos. E o irmão Marcos tem uma preocupação com a velhice que eu acho interessante. Ele caminha 5 quilômetros todo dia. Se não for na rua, é em volta de casa. Ele marcou, ele contou, mediu na trena e viu quantas voltas ele precisava dar na casa dele para dar os 6 quilômetros. Ele mediu com a trena de 1 metro. Se eu der, e falou, se eu der 200 voltas, dá 6 quilômetros. Ai, ai. Até pouco tempo ele nadava 2 horas na piscina da Praça Esporte sem sair da água. Eu fui lá ver uma vez. Eu cansei só de olhar. Você sabe que a pessoa dentro da piscina, 80 anos, indo e voltando, virando igual que ele é nadador profissional, né? Foi nadador profissional, virando aquelas viradas olímpicas assim dentro da água e bate os pés e vai de um lado para o outro, na Praça Esporte, 2 horas. Sabe por quê que ele faz isso? Porque ele entendeu que a idade estava chegando e isso ajuda ele a manter reflexo. Anda de bicicleta, faz uma caminhada, sabe por quê? Vai chegar. Para quem faz exercício, vai chegar melhor na cidade. Vai chegar melhor. Pega com o Milton mais acidinho aí, 5 horas da manhã, e vai andar de bicicleta, né, Milton? Pedal pontual, chama o pedal do Milton. Pontual, 5 horas da manhã. Prepara para a velhice, meu irmão. Pensa nela. Pastor, pensar nisso, não, você está doido, eu ir lá para o asilo, eu ir para a Vila São Vicente, eu procurar uma instituição evangélica, que eu vou dar meu cartão lá da aposentadoria para poder ficar lá. Meu irmão, não é colocando terror no seu coração, são fases que passaremos por elas. E a maioria das pessoas, muitas vezes, não tem o discernimento de falar assim, eu preciso de um cuidador, eu tenho que contratar um cuidador, eu preciso, agora acabou, eu preciso arrumar um lugar que eu vou ter gente que cuida de mim. E tomara que nenhum parente seu precise dessas instituições, embora são muito boas, principalmente aqui em Lagoa da Prata, são excelentes instituições, não estou falando mal. Mas, voltando ao cuidado com os seus idosos, cuide dos seus idosos, para que eles não precisem disso. Quinta fase que toda família passa por ela. Quinta fase que toda família passa. Versículo 12. Voltai, minhas filhas, eu já sou muito velha para me casar. Ainda, se eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que viesse a ter filhos, porventura vós esperareis, até que viesse a ser grande, esperareis por ele, sem tomardes marido? Não, minhas filhas, por mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor me afligiu. Olha a consciência de que tomou a decisão errada, a mão do Senhor afligiu, eles não deviam estar ali. Mas elas levantaram a voz, choraram, e Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth se apegou a ela. Quinta fase que toda família passa por ela, a fase do abandono. Depois desse discurso, uma das noras, a Orfa, beija a sogra, é o sinal de que voltou para Moabe, foi embora para casa, abandonou a sogra. Pastor, mas ela insistiu, é um abandono. Quinta fase que toda família passa por ela, a fase do abandono. Quem de nós aqui não temos aquele parente longe, que você não vê,
há muito tempo. Quem entre nós aqui mantém todos os familiares por perto e um bom contato familiar? Você sabe que em Lagoa da Prata isso ainda é mais difícil, né? 50% da população da nossa cidade nem é da nossa cidade. Metade, isso mesmo, metade, nem é de Lagoa. Se eu pedir para levantar a mão aqui, só olhando, para saber quem é de Lagoa da Prata, nós vamos ser nem 10% é de Lagoa da Prata. A maioria de nós viemos de fora, nossa família está longe. É abandono. É pecado, pastor? Não sei te responder, mas é um tipo de abandono. Parentes se esquecerão de nós. Nós nos esqueceremos de alguns familiares. Isso é fase da vida. Fases familiar. Sabe como superar essa fase? Lendo aquele texto lá em Isaías. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta? Mesmo que essa viesse a se esquecer, todavia, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de ti. Ou aquele outro versículo que diz assim: mesmo que os meus pais me abandonassem, o Senhor jamais me abandona. Deus estará sempre com você. Talvez o diabo tenta plantar aquela sementezinha no coração de tristeza, falando para a gente assim: todo mundo te abandonou, seus parentes te abandonou. Isso é fase natural da vida. Não deixe isso virar depressão do seu coração. O Senhor jamais vai te abandonar. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Essa é a quinta fase, a do abandono. São fases, irmãos, que nós passaremos por elas e precisaremos saber nos comportar diante delas. Então, para a gente poder encerrar, você já sabe a resposta. Qual comportamento eu devo ter diante das 5 fases que toda família passa por ela? O meu comportamento precisa ser o comportamento do compromisso. O compromisso de Ruth. Ruth é moabita, Noemi é judia. Esse versículo nós colocamos em declarações de convite de casamento. O meu convite de casamento tinha esse versículo: aonde tu fores, eu irei. Onde pousares, eu pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que maravilha, né? Muito bonito na hora de recitar. Na hora da verdade, talvez dê algum B.O., mas na hora de recitar é bacana. Por incrível que pareça, não é uma declaração de um homem a uma mulher. É uma declaração de uma nora a uma sogra. Isso é um milagre de Deus que aconteceu. Que geralmente nora e sogra não dá certo. E aqui você tem uma nora apaixonada pela sogra, que fala para ela assim: aonde tu for, eu irei. Nós passamos pelas 5 fases da vida: pela escassez, pela perda, pelo abandono, pela decisão errada. Por tudo que nós falamos até aqui, nós passamos por isso com compromisso com a nossa família. Tenha compromisso com a sua família. Assuma o compromisso diante de Deus pela sua família. Deus quer Ruth entre nós, que lute, que acredite para que a nossa família não acabe. Noemi está dando a chance da família acabar. Está falando assim: olha, vai embora, volta, vamos esquecer esses 10 anos que ficamos aqui, e cada um segue o seu caminho, e eu vou morrer no meio do meu povo. Não. Isso aqui, irmãos, messianicamente falando, é lindo demais, porque a família chegou a ter só mulheres, e essas mulheres ainda tiveram a oportunidade de ir embora. Meu irmão, é claro que Deus está no controle de todas as coisas, eu só vou alegorizar para você. Se Ruth vai embora, não tem Jesus no ventre de Maria. Se Ruth vai embora, não tem rei Davi na história de Israel. Olha como que valeu a pena uma mulher lutar pela sua família. Eu vou ficar.
Eu vou confiar. Se esse Deus que você tanto fala é esse Deus, Ele vai prover. E Deus proveu. Proveu o que o livro chama de parente remidor. As duas voltam para Judá e conhecem Boaz. E Boaz conhece Ruth, se apaixona por ela, se casa com ela. E tem filhos ainda com ela. Uma família quase perdida, fadada ao fracasso, continuou existindo porque alguém se levantou pela família. O meu desafio para você nessa noite é para que você se levante em favor da sua família. Houveram decisões erradas no passado, o seu compromisso é agora. Houveram perdas, se posicione agora. Está passando por problema financeiro, o posicionamento é agora. Você é Ruth, independente se você é homem. Deus quer de você o compromisso de Ruth. Se levante em favor da sua família. Fale esse compromisso para a sua família. Fala assim: onde tu fores, eu irei. Onde pousares, eu pousarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. No mês da família, se posicione pela sua. Ou você vai preferir deixar acabar? Você vai fazer o papel da órfã, que largou a sogra com a cunhada para trás e foi embora. Quem você é na sua família? Alguém que desistiu e abandonou, ou alguém que continua lutando por ela, dia após dia? O desafio de Deus para nós é: continue lutando pela sua família, dia após dia. O mês de maio é para que nós possamos lembrar, enquanto igreja do Senhor, que precisamos lutar e nos posicionar em favor da nossa família, em favor da sua casa, em favor da sua esposa, em favor do seu marido, em favor dos seus filhos, em favor dos seus pais, em favor dos seus avós, em favor dos seus primos. Ore pela sua família, se posicione, assuma um compromisso. Pastor, eles não são crentes, eles são a sua família. Você tem um compromisso com eles. Esse compromisso, ele só pode ser ferido a partir do momento que ele vai contra Deus. Se a sua família falar assim, ou Deus ou a família, você fala assim, Deus. Mas se não tem essa escolha, você tem um compromisso com a sua família, de oração, de jejum, de acreditar nesse texto que está escrito aqui, ó. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assuma um compromisso até que esse versículo seja uma realidade e seja uma verdade sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Se coloque de pé. Enquanto a Márcia vai cantar algo para a gente aqui, vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, amém? O Senhor te trouxe aqui para que você se posicione em favor da sua família, amém? Não seja egoísta. Talvez não era a palavra que você queria escutar, porque você pensa apenas nos seus próprios problemas, nos seus próprios desafios. Talvez você queria uma palavra de vitória, de ânimo, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você se levante em favor da sua família. Pastor, eles são tudo gente ruim, não presta, então você vai começar a orar por eles, para que eles possam mudar. Se levante em favor do seu casamento, se levante em favor da sua família, se levante em favor da sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Deus, nós nos apresentamos ao Senhor. Queremos colocar a nossa casa, a nossa família em suas mãos. Tua palavra nos ensina no Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Edifica, Senhor, a nossa casa. Edifica o nosso lar nessa noite. Edifica a nossa família. Nos ajude, nos ensine a termos o mesmo posicionamento que Ruth teve diante da sua casa, diante da sua família. Deus, nós não podemos deixar a nossa casa se acabar.
Nós não podemos deixar a nossa família se acabar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja, Papai do céu, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Sabemos que os problemas são muitos. Sabemos que as circunstâncias são adversas. Mas em tudo sabemos que é o Senhor que cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus.